Boa noite, irmãs. É. Vamos avançar mais uma vez em nossas aulas, não é? Hoje vamos para a nossa aula de número 29 na Confissão Belga, onde estudaremos o artigo 27, um artigo muito importante mesmo, e que precisamos realmente aprender bem, não é? Até para termos o que responder a pessoas que têm dúvidas sobre a natureza da igreja, não é? Então, estamos acostumados ao contexto de igreja. Todo mundo meio que conhece o nome igreja. É muito comum no Ocidente. A pergunta é: será que as pessoas sabem o que a igreja é? Entendem a sua natureza? Eu acho que esse é um assunto importante demais. E eu tenho certeza que se eu for sair perguntando, as respostas seriam óbvias, mas muito mais ligadas àquilo que nós vemos do que a natureza própria da igreja. A igreja é um lugar lá onde se reúnem pessoas. É basicamente isso que as pessoas têm na sua mente. Mas vamos ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Efésios 4, versículo 1 até o 6. Que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Até aqui. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, oramos em nome de Jesus Cristo, pois Ele é o cabeça da igreja. Ele é o nosso Senhor, o grande Rei. E oramos agradecendo, Senhor, por Tua bondade, pois sabemos que passamos a noite anterior tranquilos, porque o Senhor nos guardou. E também realizamos nossas obras nesse dia, nossos trabalhos, e vivemos por causa das Tuas misericórdias, por causa do Teu cuidado. Oramos, Senhor, te agradecendo, porque podemos reconhecer, por Tua graça mesmo, que nada podemos sem o Senhor. Dependemos inteiramente da Tua bondade, Senhor, do Teu favor. Obrigado, então, por Tua providência e cuidado em nossas vidas. Especialmente porque o Senhor nos guia, nos conduz como Teu povo. E então nos traz o Teu cuidado, o Teu amor e a Tua misericórdia. Obrigado por essa oportunidade que mais uma vez temos de aprendermos mais da Tua palavra, de refletirmos na doutrina, na sã doutrina do Evangelho. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, mas também aqueles que precisam acompanhar pela internet. Tem misericórdia para que haja edificação e venhamos todos crescer no conhecimento do Senhor e procurar, a partir disso, honrar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, cantar. As irmãs cantaram o Salmo 87. Tem um tempinho que não cantamos. As irmãs lembram da melodia? Sobre os seus santos montes Deus fundou. Não sabe? Vamos cantar então. Sobre os seus santos montes Deus fundou. O Senhor ama as portas de Sião. O Senhor ama mais do que muitas habitações de Jacó, sim, ama bem mais. Muitas coisas gloriosas sobre ti. Tem-se dito a cidade do Senhor. Dentre os que me conhecem, Rabi, farei menção. Babilônia, direi também.
Filístia lá nasceu. Etiópia e Tiro lá também. De Sião se dirá: este aquele nascerão lá, e Deus mesmo a plantará. O Senhor, quando os povos registrar, este lá é nascido, Deus dirá. Os cantores em viva saltando entoarão: são minhas fontes todas em ti. Este belo salmo exalta exatamente como o Senhor ama o ajuntamento em Sião. É um salmo que realmente faz uma comparação muito bela em como o Senhor amava quando o seu povo se reunia em Jerusalém para o culto solene. E a comparação é que ele amava mais isso, em ver o seu povo desfrutando de comunhão e o adorando em Jerusalém, do que o trabalho devocional deles, cada um em suas casas. Veja, uma coisa não anula a outra. Nós devemos buscar a Deus em casa, com certeza. Mas Deus é o Deus da aliança, o Deus do pacto. E Ele quer ver o seu povo reunido. Então é uma ênfase na união do povo de Deus. Vamos então avançar para o artigo 27, que vai nos ensinar sobre a Igreja Cristã, Católica ou Universal, que diz assim: cremos e professamos uma única Igreja Católica ou Universal, que é a Santa Congregação e Assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que aguardam a sua total salvação em Jesus Cristo, lavados por seu sangue e santificados e selados pelo Espírito Santo. Essa igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o final, pois Cristo é Rei eterno que não pode ficar sem súditos. Essa santa igreja é preservada por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que por algum tempo pareça aos olhos dos homens muito pequena e quase extinta. Assim, no perigoso reino de Acabe, o Senhor preservou para si 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. Além disso, esta santa igreja não está confinada nem limitada a um lugar em particular, nem a pessoas específicas, mas está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida, de coração e vontade, em um único e mesmo Espírito, pelo poder da fé. Então, este é o artigo 27 sobre a Igreja Católica, Cristã ou Universal. O assunto, então, meus irmãos, desse artigo é realmente muito e muito importante, porque fala justamente sobre a natureza da igreja. Nós sabemos que, a respeito da igreja, há sim muitas opiniões. Podem sair perguntando e vocês vão ouvir uma opinião distinta, diferente de cada pessoa sobre o que é a igreja. Não é? Alguns vão responder de maneira mais prática dizendo: é um grupo de pessoas que se reúnem. É aquele prédio ali, aquele templo, não é? E tem essa mentalidade bem simplista, digamos assim, de falar sobre a igreja. Alguns vão ter opinião até negativa com relação à igreja e vão julgar a igreja pelo que estão vendo dela. Às vezes observando falhas, problemas, pecados, e então vão julgar as igrejas com relação a isso. Então hoje não faltam, infelizmente, pessoas que estão fora de congregações cristãs e vivem de lá tacando pedra, não é? E chamando quem congrega basicamente de fariseus, não é? De que eu não preciso disso, eu posso servir a Deus em casa sozinho, eu não preciso desse negócio de igreja não. Mas aqui no nosso artigo 27, nós cremos e confessamos, portanto, igreja é artigo de fé. Nosso credo apostólico, nós confessamos isso. Cremos em uma só igreja, não é? Que é santa, que é católica ou universal. Então, aprendemos sobre o significado da igreja, aprendemos sobre o propósito da igreja e o que é a igreja, a sua natureza. E especialmente a ênfase que temos quando pensamos em igreja, que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo como sendo o cabeça, o rei dessa igreja. Nessas aulas agora, nós iniciamos, na verdade, uma série de artigos
que vão falar exatamente sobre isso. Então, por exemplo, estudamos no começo da nossa confissão em vários artigos sobre a autoridade da palavra de Deus. Então, a ênfase foi dada no início sobre a autoridade das Escrituras Sagradas, certo? Depois entramos em assuntos referentes à obra de Cristo. Foi uma parte bastante extensa. Então, aprendemos sobre justificação pela fé, sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a intercessão de Cristo, sobre tudo isso aí. E agora vamos falar sobre a igreja. Então, agora no artigo 27, vamos aprender sobre a igreja cristã, católica ou universal. No artigo 28, aprenderemos, na próxima aula, se Deus quiser, sobre o dever de juntar-se à igreja. Olha só. Aprenderemos também depois, no artigo 29, sobre as marcas da verdadeira e falsa igreja. Porque existe uma igreja verdadeira e falsa também. Temos que saber as marcas para identificá-las. Também no artigo 30, sobre o governo da igreja. Como que a igreja se organiza. No artigo 31, sobre os oficiais da igreja. Pastores, presbíteros, diáconos, a razão de ser. E no artigo 32, sobre a ordem e a disciplina. E ainda ligado à questão da igreja, sobre os sacramentos, e aí sobre o batismo, sobre a Santa Ceia e assim por diante. Ou seja, são vários assuntos referentes à igreja. Tá? Então temos aí muitas aulas ainda a respeito da igreja e da sua natureza e da sua organização. Que Deus nos ajude para que venhamos aprender bem esse assunto. Pode passar. Cremos e confessamos uma igreja. Uma igreja. Nada parece mais simples do que ter uma opinião sobre a igreja. Todo mundo pode vê-la, pois ela não tem nada para esconder. Todo mundo pode assistir aos cultos da igreja, e hoje especialmente, né? Nós temos várias opções, não é como antigamente não, que antigamente, antes da era da internet, você teria que ir até uma congregação cristã para você acompanhar um culto. Hoje, muitas pessoas já fizeram a opção de acompanhar somente online. Embora seja uma ótima ferramenta para a pregação do evangelho, não substitui a presença com a congregação. Certo? Por quê? Porque online você não tem comunhão. De verdade, prática. Temos que aprender sobre isso. Online você não recebe os sacramentos. Não tem Santa Ceia online. Você não é pastoreado online. Não é? Tem que haver realmente essa aproximação. Tá? Então, muitas pessoas assistem aos cultos, veem a igreja em seus bairros, em cada congregação, não é? Porque o objetivo da igreja, então, se manifestando assim, é alcançar todos os homens. O objetivo da igreja é alcançar as pessoas por meio da pregação do evangelho. Por isso, meus irmãos, parece muito fácil para muitas pessoas dizer o que é a igreja. Alguns realmente têm opiniões sobre isso e acham simples demais julgar. A igreja é isso, a igreja é aquilo. Alguns entendem, por exemplo, que a igreja é a sua congregação local. E por isso que há um certo desprezo pela história da igreja. Eu já perguntei a cristãos, né, quando me questionaram sobre você está em que igreja? Né? A pergunta em si ela não é muito correta, porque há uma igreja só. Né? Mas qual é a congregação que você faz parte? Você congrega onde? É mais correto falar assim. Você congrega onde? Ah, numa igreja reformada. Mas que igreja é essa? Aí eu comecei a explicar e eu perguntei, mas vocês nunca ouviram falar sobre essas coisas, não? Oxe, não. Nós não gostamos muito de estudar, não. A história da igreja, não. É estranho, porque se você não estuda a história da igreja, se você não reconhece que ela é antiga e que está desde o começo do mundo, como confessamos no artigo 27, então fica difícil de entender o que a igreja é, qual é a sua identidade. E você acaba tratando a sua congregação local como se fosse a própria igreja e, portanto, como se a igreja começasse com a sua congregação. Então, nesse sentido, a igreja teria o quê? Em algumas congregações, sei lá, 25 anos, 100 anos, 400 anos, 500 anos, 2000 anos? Não, a igreja é mais do que isso, meus irmãos. Contudo, alguém que tenha todas as informações sobre a igreja, mas tente analisá-la com seus olhos humanos e o seu entendimento humano, não pode dizer o que é realmente a igreja. Então, não dá para compreender o que a igreja é, em termos da sua essência, só olhando para as pessoas. Você não vai distinguir uma igreja pela placa que ela tem. Isso é muito pouco. Isso não significa muita coisa. É mais uma identificação local, pessoal, mais nada. Mas não tem valor real. E as pessoas olhando, ouvindo visitar uma comunidade cristã, elas estarão cegas
tão cegas quanto Nicodemos, em João capítulo 3, não é, que era um fariseu e que vai até Jesus, já noite, para um serviço pelos demais, para perguntar: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Cristo responde: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você vê coisas acontecendo, sinais maravilhosos, até reconhece que há algo de Deus acontecendo, mas você não consegue ver, enxergar, entender isso. Quem vem também para uma congregação apenas para analisá-la segundo a sua própria visão, não vai entender, né? Não vai compreender o que é a Igreja de Cristo. Pois o essencial, o característico da igreja, o que é realmente essencial, não é visível, tá, ao olho humano, nem disponível ao entendimento humano. O essencial da igreja é que o Filho de Deus a reúne. Quem pode imaginar, por exemplo, isso? Quando olha para uma congregação. As pessoas vão imaginar assim. Basicamente é isso. Um homem resolveu começar um trabalho, certo? E ele começou a evangelizar e a convidar pessoas para sua casa. E então pessoas começaram a ir, ouvir a mensagem dele, começaram a acreditar realmente no que ele estava falando. Com pouco tempo, mais pessoas foram congregando e mais pessoas congregando. Ele então se autodeclarou pastor, ou então ele foi ordenado por alguém, que seja, certo? E ali deram um nome a uma pequena congregação que virou uma grande igreja. Não. Quem vê assim apenas o trabalho, o processo de plantação de uma comunidade cristã, não está observando que quem está reunindo a igreja é o próprio Cristo. Tá? E isso não pode ser visto. Isso não é visível, não é demonstrável e nem controlável. A igreja não existe pela vontade humana. Ok? Uma denominação, certo, que abraça heresias e a infidelidade pode até existir, entre aspas, pela vontade humana, mas a igreja de Cristo, ela não é trabalho, digamos assim, do ser humano. Tá? Nós só sabemos então o que a igreja é através da Escritura Sagrada. É a palavra do Senhor que nos revela. Então, sabemos o que é a igreja exclusivamente através da Bíblia. Ou seja, sem a palavra de Deus e sem fé, que vem da Escritura também, não podemos saber o que é a igreja, entendê-la de verdade. É por isso que o artigo 27 começa com as palavras: cremos e confessamos uma só igreja. É isso que estamos fazendo aqui, aprendendo sobre essa confissão. Pode passar. Agora, uma só igreja, católica ou universal. A confissão de fé, inclusive no artigo 27, data da época do século XVI, certo? Então, essa é a data dessa confissão, século XVI, em que os fiéis estiveram diante do colosso da Igreja Católica Romana, que com muita veemência afirmava que somente ela era a verdadeira Igreja de Cristo, e continua fazendo isso até hoje. Pode colocar no YouTube, de repente, se você escrever Igreja Católica no YouTube, o que é Igreja Católica, ou catolicidade da Igreja, vai aparecer vários canais, vários vídeos com padres, não é, e outros clérigos da Igreja Católica Romana falando o que é a Igreja. E a afirmativa de que eles são o único, ou a Igreja de Roma é a única, vai continuar até hoje. Eles vão reafirmar essa mesma questão. Além disso, havia já naquela época muitas seitas que também se chamavam, não é, de igreja. Então, já na época do século II, final do século II, né, século III, século IV, os movimentos heréticos começaram a crescer. Pessoas que vinham com ideias erradas, com distorções do evangelho, e que às vezes não aceitavam permanecer naquela comunidade cristã já conhecida, não é? E acabavam buscando ajuntamento com outras pessoas e se chamando também de igreja, né? De cristãos, mas eram hereges. Por isso a Igreja de Cristo, a verdadeira, os combateu, não é? E temos aí os credos como prova histórica também disso, não é? De que eles combateram a mentira. Então, essa questão de denominações cristãs, embora seja um fenômeno muito recente, digamos assim, o número, digo, né, a quantidade, já se manifestava, já no início da igreja cristã mesmo, né, lá no início. Então, sem que deixasse de confundir-se por essa grande variedade, a igreja se baseou na Bíblia para ouvir que há uma só igreja católica universal. A saída, então, da
igreja de Cristo naquele período, tá? Foi justamente buscar a palavra de Deus. Nós precisamos distinguir, discernir o que é a igreja na palavra de Deus. Então, meus irmãos, não há 2 ou 3 igrejas. Isso não existe, tá? Porque se houvessem várias igrejas de verdade, se houvessem várias igrejas, então haveria várias formas de salvação também. Porque isso está extremamente ligado à igreja. A maneira católica romana, de repente, de salvação, e a maneira protestante ou reformada de salvação. Significaria também que cada igreja estaria livre se existissem várias igrejas de verdade, tá? Cada igreja, então, estaria livre para explicar a Bíblia à sua própria maneira, tá? Mas há uma só maneira de explicar a Bíblia. Então, se as pessoas entendem hoje denominações como igreja, né? E se focam nisso realmente. Mas se fosse assim, se houvessem realmente várias igrejas, então cada uma poderia apresentar um caminho de salvação diferenciado. E cada uma poderia interpretar a Bíblia à sua própria maneira. Alguém poderia perguntar, mas pastor, não é assim que acontece não? Porque, ora, são várias denominações com doutrinas e práticas diferentes, de fato. Só que essa manifestação não é correta. Nós estamos vendo uma coisa ruim, então não é um testemunho positivo observarmos essa proliferação de comunidades cristãs, de denominações que surgem cada vez mais, por meio de cismas, o tempo todo é isso, não é? E fundamentam dogmas e doutrinas diferentes. Isso não é um testemunho positivo, na verdade. Muito pelo contrário. Porque há uma só maneira de explicar o Evangelho. Só há um Evangelho. Uma só maneira. Tá? A maneira que a própria Bíblia indica e que a Igreja Católica ou Universal, não é, deve praticar. Então, o que tem acontecido no nosso contexto não é uma coisa bonita, não. Muito pelo contrário. Isso não reflete liberdade. Isso reflete muito mais libertinagem e rebeldia de pessoas que não querem seguir à risca aquilo que a Escritura ensina sobre a Igreja de Cristo, mas querem criar a sua própria maneira, não é? A sua própria filosofia cristã, a sua própria doutrina, e então se guiar, não é? Ou procurar uma direção que, no fim, é apenas o que o coração dessas pessoas querem. É como Paulo fala a Timóteo, por exemplo, que nesses últimos dias as pessoas não suportariam essa doutrina. Não suportariam a verdade. Tendo como que coceira nos ouvidos, essas pessoas elas buscariam líderes para si. Entende? Elas escolheriam seus próprios pastores, não no sentido eclesiástico de a igreja local, ela vê dom num irmão que é membro da congregação, tem testemunho na congregação e, portanto, vai para um seminário e se forma. Não. É no sentido de que as pessoas vão para uma comunidade, para a igreja de Cristo, ouvem a pregação e, então, sendo exortadas, não querem ouvir que estão erradas, que são pecadores, que devem se arrepender. Eu vim para essa comunidade para ouvir que eu sou um pecador? Eu vim para ouvir que eu vou prosperar e que amanhã, daqui a pelo menos um mês, eu vou ter um iate para eu ficar viajando, né? Eu vou ser o dono da lancha, né? É o que eu vou ser. Eu quero buscar isso, esse tipo de mensagem. Aí venho para cá e o pastor está dizendo que eu tenho que me arrepender dos meus pecados, que Deus não se agrada da minha vida, porque a Bíblia diz assim, assim, assado, e ele lê e ele explica. Eu não quero isso. Eu quero profecia quentinha, fumaçando. Eu quero que quando ele fale, não é, saia fumaça porque chegou, está quentinho vindo do céu. Aí a pessoa não quer ouvir a verdade e vai procurar uma outra, com muitas aspas, né? Uma outra igreja. Se chegar lá, mas eu não gostei dos louvores daqui. Não gostei não. Aqui só canta hino congregacional, música da harpa. Quero não. Eu vou para outra. E aí eu vou, a outra isso aqui parece mais. Tem parede preta, tem globo de luz, não é? E todo louvor é mixado. Então, eu vou ficar aqui, me sentir à vontade. O outro, de repente, pode ser uma pessoa um pouco mais conservadora, ou extremamente conservadora, né? Que condena todo mundo com os olhos, e então vai para uma comunidade assim e fala, não, isso é conversa. As irmãs aqui usam calça. Tem irmã que até usa brinco e maquiagem. Misericórdia, eu vou para um lugar onde as irmãs parecem freiras. Aí sim, eu sei que tem santidade. Né? Onde tem véu, cabelão. Onde as irmãs têm uma sobrancelha que parece uma taturana, que está já cobrindo a testa.
Ali eu sei que não tem vaidade nenhuma. Então as pessoas vão procurando o mestre para si. Ah, tem um pastor que prega sobre isso, tem um pastor não sei o que trovão, tem um pastor que tem uma unção não sei da onde, tem um pastor que tem uma doutrina assim, assim, assado, que ora e nasce dente de ouro na sua boca. Então eu quero alguém assim. Paulo disse que isso ia acontecer. Mas o que aprendemos aqui é que há uma só igreja. Uma só. E uma só maneira de interpretar a Bíblia também. Tá? Ou seja, nesse sentido, meus irmãos, nós erramos. Sim, nós podemos errar. Os irmãos de outra congregação podem errar. Ninguém é unânime nesse sentido. Há uma só maneira de interpretar a Bíblia. Se há divergência, não é problema da Bíblia ou de Cristo. É problema nosso. Somos nós que somos cabeça dura muitas vezes e não queremos nos submeter à palavra de Deus. Essa é a realidade, por isso que há divisões. Tem nada a ver com a palavra de Deus. Ah, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não é que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a fonte, é a inspiração. Mas a maneira como as pessoas olham para ela vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Se as pessoas querem submeter à Escritura, a sua interpretação ela vai ser fiel. Se elas querem submeter à Escritura à sua própria vontade, é claro que vai sair loucura o tempo todo. E é o que acontece, infelizmente, na maioria dos casos. Né? O próprio Jesus falou, então haverá um só rebanho e um só pastor. João 10, verso 16. Temos o texto aqui. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Notem bem, lembra do que eu falei? Que aquilo que não pode ser visto pelas pessoas que olham para a igreja, é isso aqui, o fato é que Cristo reúne a sua igreja. Certo? Cristo reúne a sua igreja. É o que está dizendo aí. Porque quando Jesus falou essas palavras foi há 2000 anos atrás. Há 2000 anos. Certo? E havia um grupo limitado de discípulos naquele momento ali. Mas o que ele está dizendo, veja, ainda tenho outras ovelhas que não são do meu aprisco. E ele está dizendo, também me convém agregar estas. Mas como ele faria isso? Ele morreu na cruz. Pouco tempo depois ele morreu na cruz e subiu aos céus. E quem deveria continuar o trabalho? A igreja, os apóstolos, os cristãos. E mesmo na ação dos apóstolos, ou na ação dos membros da igreja, quem está agregando a igreja por meio dos membros é o próprio Cristo. Entende? Então, também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Porque é uma igreja, não várias. Também em Efésios 4, 5 e 6, já lemos no início, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, olha só. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então não existe esse negócio de é válido tantas doutrinas diferentes. Isso é uma prova contra as congregações cristãs. Contra nós, eu digo. Não é? Porque só existe uma fé. Uma só. E não é possível que uma fé que seja explicada assim e a outra seja assado e elas entrem em contradição, as duas sejam verdade. É uma fé. Então, não existe essa fala triunfalista e boba e mentirosa que se diz muitas vezes a criança na escola. Aqui faz uma competição para as crianças. E no final de tudo, não se preocupe, ninguém é perdedor aqui. Ah, para com isso. Você criou uma competição a um primeiro lugar. Então quem não ganhou, perdeu, meu amigo. É simples assim. É simples assim. Entendeu? Então não está todo mundo certo, não. Se há quem esteja certo, há quem esteja errado também. Então, uma só fé. Um só batismo. Um só batismo. Tá? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Essa é a base da igreja. Pode passar. Agora, o que é, então, a igreja universal ou católica? Após ter confessado que há uma só igreja, o artigo 27 também diz o que é a igreja. Mas a igreja, no artigo 27, não mostra uma foto de si mesma, certo? Ela não diz, nós somos a igreja e quem nos observar bem sabe o que é a igreja. Não é isso que estamos dizendo. Você não pode chegar para uma pessoa lá fora e dizer bem assim, não. Se você quer ver a igreja de Cristo, olhe para a igreja reformada. Não. Isso está totalmente errado. Totalmente errado isso aí.
Nós somos uma congregação local e, portanto, em nós, enquanto congregação local, marcas da verdadeira igreja devem ser demonstradas. Aprenderemos isso depois, não é? Daqui a 2 aulas aprenderemos sobre isso. Então, as marcas devem ser mostradas, mas nós não podemos dizer, ora, nossa igreja reformada é a verdadeira igreja e, portanto, a igreja de Cristo, porque isso excluiria todas as outras. Se nós somos a igreja, as demais não são. Então veja como isso é errado. Não é? Como é temerário julgarmos outras congregações dizendo são igreja do diabo e assim assado. Não. Primeiro tem que se observar essas marcas. Não é, porque eu aprendi a doutrina reformada, então necessariamente todo o resto é mentira com a diabólica. Não. Nós temos que ter cautela, não é, e observar os princípios da palavra de Deus em tais comunidades. Por isso que para nós há igrejas irmãs, por exemplo. Por causa disso. Porque sabemos que, embora haja algumas pequenas diferenças, nenhuma delas comprometem a nossa fé. Temos uma só fé. Às vezes alguma prática é diferente devido às circunstâncias, devido à questão local, à cultura local. Isso pode acontecer. Quer ver um exemplo disso? As igrejas de onde nós descendemos, não é? Da Sexta-feira de Unidade, elas são igrejas reformadas do continente, digamos assim, né? Você pensa em Genebra, depois nos Países Baixos, Holanda, Bélgica, e aqui nós temos os documentos, nós somos herdeiros delas. Mas há também os nossos irmãos presbiterianos que têm os padrões de fé de Westminster, que são igrejas reformadas e que também, historicamente, são igrejas fiéis e irmãs que nasceram em um outro contexto. Nós conseguimos nos conectar, reconhecer que há certas diferenças que são pontuais, importantes, mas que isso não nos separa. Para chegar ao ponto de dizer bem assim, nós realmente não podemos considerar como igreja, é porque o nível de desvio é realmente sério. Porque elas rejeitam a palavra de Deus. Esse é o ponto. Se não chegar nesse nível, não podemos fazer isso aí. Tá? Então temos que tomar cuidado. Já disseram no artigo 9 que a verdadeira igreja sempre tem mantido esta doutrina da Trindade, desde os dias dos apóstolos até hoje. Então, tem uma congregação cristã ali. Está escrito, igreja não sei das quantas. Ótimo. Mas eles negam que Cristo é Deus. Não é igreja. Eles negam a divindade do Espírito Santo. Não é igreja. Eles nem cristãos são. São uma seita. Nós não temos que olhá-los como cristãos e como irmãos. Porque o que eles estão negando não é tipo um dogma da igreja que não tem um peso tão grande que sem crer nisso eu não serei salvo. Por exemplo, nós batizamos nossos filhos, né? Eu espero um dia que os irmãos possam ver, quem não viu ainda, veja. Eu oro a Deus para que isso aconteça aqui. Não é para as pessoas poderem perceber a bênção que é, mas em boa parte das igrejas evangélicas não há batismo de crianças. Eles acabam rejeitando isso. Nós entendemos que eles estão errados? Sim, eles estão errados. Mas o que eles estão rejeitando ali, nesse sentido, é muito mais uma questão de um batismo incompleto do que um batismo errado, entendeu? Eles não estão inventando um outro tipo de batismo. Não é um batismo diferente do nosso. Ele só está incompleto, só isso. Mas não é uma negação do batismo. O que seria estranho é se uma igreja, que se diz igreja, dissesse bem assim, nós não batizamos. Peraí, por que não? Cristo mandou batizar, meu amigo. É sacramento, você está ficando doido, é? Então, esse tipo de situação acontece. Então, quando observamos que há uma congregação, um grupinho que está se manifestando assim, negando coisas básicas da Bíblia, da nossa fé, esqueça. Isso não é igreja, não é uma seita. E temos que entender. Falando assim, claramente se consideraram a si mesmos a igreja verdadeira. Mas para saber o que é a igreja e o que deve ser a igreja, ela não se refere a si mesma, mas a Bíblia é decisiva. Então, por exemplo, quem determina o que é a igreja, por exemplo? A identidade da igreja somos nós. Geralmente quem faz isso são seitas. Seitas é que tem essa mentalidade exclusivista. Então é só eles e mais ninguém. Olha o que a Igreja Católica Romana faz. Eles não são uma seita, eu sei. Porque eu sei de onde eles vêm, a Igreja Católica Romana. Mas a postura delas é de seita. Porque observe, somos nós e fora de nós não há nada. Seitas pensam assim. Pessoas que fazem parte de seita pensam assim, elas são ensinadas assim. Ou você está aqui, ou você vai para o inferno. Eu jamais, e nenhum de nós teria o direito de dizer uma asneira dessa. Um irmão, de repente, sei lá, ele teve alguma divergência com alguma doutrina,
dessas que eu digo que são, entre aspas, secundárias, não é que sejam secundárias, são importantes, mas elas não têm a ver com diretamente a salvação. E esse irmão tem alguma dificuldade em resolver ir para uma igreja batista, por exemplo, ou outra igreja. Né? Eu vou ficar triste, eu vou dizer, meu irmão, você vai perder muito, porque o que você estava aprendendo aqui, você não vai aprender lá, com tanta riqueza. Mas se não tem outro jeito, vai em paz, meu irmão. Você é meu irmão em Cristo. É muito diferente de alguém chegar bem assim e falar para mim, pastor, olha, a partir de hoje eu resolvi deixar a congregação aqui, tá? E eu estou indo e eu vou ser da testemunha de Jeová. Meu irmão, se você está dizendo que você é bom testemunho de Jeová, significa dizer que você vai negar os artigos do Credo Apostólico, que resumem a nossa fé. Então quer dizer que você está negando que Cristo é Deus, né? Porque se esse é o fato, vai para o inferno, miserável. Tá ficando doido, né? Perdeu o juízo. A gente não tá brincando aqui, não. Ou você crê em Cristo, ou você vai queimar no inferno. Essa é a realidade. A gente não pode ficar brincando com isso, não. Aí a pessoa diz que vai para uma seita e quer a minha bênção. Isso é conversa, meu irmão. Olha, ou se arrependa, miserável. Se arrependa. Volte para Cristo, porque senão você está perdido. Se você for para lá, você não está indo para uma igreja. Sinto muito. Você está indo para uma seita, tá? E, portanto, é excomungado daqui. Isso é muito sério, meus irmãos. Mas para saber, então, o que é a igreja, nós não olhamos para nós mesmos. Não somos nós quem definimos quem é a igreja. Porque se nós fizéssemos isso, basicamente seria assim. Então, somente as comunidades no mundo inteiro que têm as características de uma igreja reformada seriam a igreja de Cristo. Está errado. Dentro desse grande e vasto mundo cristão, você tem, veja, como comunidades, não é? Que eu posso dizer aqui, são infiéis, porque abraçaram muito mais dogmas humanos do que a palavra de Deus. Certo. Tem várias que são assim. Mas há outras congregações, por exemplo, como eu já citei, batistas, não é? Congregacionais, igrejas anglicanas, luteranas. Há várias comunidades que são mais ou menos voltadas para a escritura, digamos assim, em termos de fidelidade, de insistência nisso, como nós, e que tem modelos de governo diferentes. Nós somos de um modelo presbiteral. Tem um artigo que nós vamos estudar aqui sobre os presbíteros da igreja, certo? A nossa igreja se organiza assim. Mas há várias congregações também, que também são igreja de Cristo, que se organizam, por exemplo, de maneira episcopal, como os anglicanos, por exemplo. Eles têm bispos. Para nós é só presbíteros que governam a igreja. O governo deles é por meio de bispos, então tem essa questão de hierarquia. E tem igrejas que são congregacionais, onde a igreja, a congregação determina tudo, certo? Quer dizer que não há um conselho que tem autoridade sobre aquela congregação, como é no caso das igrejas reformadas. Então, há diferenças nisso aí. Nós consideramos isso como um erro? Sim. Mas não é o suficiente para dizer, não são nossos irmãos. Não são cristãos de verdade. Certo? Então, são questões, embora sejam sérias, elas são mínimas com relação à salvação. Isso é muito importante. Então, o que é que pesa, o que é decisivo para entendermos o que é a igreja? A Escritura Sagrada. Não somos nós dizendo o que é a igreja, mas a Bíblia, tá? A Bíblia diz com autoridade o que é a igreja. E o que ela diz, nós confessamos. Então, não temos obrigação nenhuma, esse é um ponto importante, de confessar a natureza da igreja baseado nas próprias comunidades cristãs. Não temos nenhuma obrigação de aceitar o que as pessoas estão dizendo. Né? A Igreja Católica de Roma, ou vocês aceitam o que nós estamos dizendo, ou vocês estão fora. Sinto muito, mas se vocês querem ficar com esse tipo de pensamento, o problema é de vocês. Vocês não têm mais domínio. Fomos libertos pela palavra de Deus. Então é o que a Bíblia diz. É o que a Escritura diz. Vocês querem ou não, não é problema nosso. Por isso a pergunta, o que é a igreja? Ela é, observem bem, a definição da nossa confissão de fé. Ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, que são lavados pelo sangue dele, santificados e selados pelo Espírito Santo. Essa é a definição, não é, de igreja para nós reformados. Mais uma vez, ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo. Não esperam em si mesmos.
ou em santos, ou em instituições religiosas, ou dela mesmo. Não. Espera toda a sua salvação em Cristo. São lavados pelo seu sangue, santificados e selados pelo Espírito Santo. Isso é a igreja. Agora, citando, não é, uma figura muito importante na história da igreja, que é usado aos montes, né, pelos católicos romanos hoje, para fundamentar a sucessão apostólica e para dizer que eles é que são a igreja de verdade. O chamado Santo Inácio de Antioquia, que foi bispo em Roma, tá? Viveu lá no segundo século, e pelo que a tradição conta, ele foi discípulo do apóstolo Pedro, certo? E ele também foi martirizado em Roma. Ele escreveu várias cartas às igrejas desse período, e uma das cartas que ele escreveu foi justamente para um outro bispo, que também foi martirizado, e que até vamos assistir até um filme dele. Eu quero marcar com você para assistir um filme sobre Policarpo de Esmirna. Eu amo esse filme. É um filme simples, mas nos conta a história de alguém que amou o evangelho. Não é? E também a tradição conta que ele foi discípulo de João, não é? Apóstolo João. Então, Inácio de Antioquia enviou uma carta para Policarpo de Esmirna, e nessa carta há uma frase muito importante, uma afirmação muito importante dele. Ele diz bem assim, ouçam com atenção: onde está o bispo, aí está a comunidade. Assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Né? Então, já no segundo século, o termo Igreja Católica já era usado pelos cristãos. Inácio de Antioquia usou esse termo. Mais uma vez, onde está o bispo, aí está a comunidade. Isso faz todo sentido, né? Você observa bem que, até para nós reformados, atualizando um pouquinho essas palavras em nosso próprio contexto, nós, por exemplo, só reconhecemos um pastor porque ele é chamado por uma congregação. Por que eu sou pastor? Porque é uma congregação que me chamou. Se nenhuma congregação me chamar, eu não sou pastor mais. Entendeu? Isso não é um poder mágico que fica impregnado em mim. Não, eu sou chamado, não é, por Deus por meio da congregação nesse sentido. Se eu tenho um rebanho, eu sou um pastor. Se eu não tenho um rebanho, eu não sou um pastor. É simples assim. Então, combina muito bem com o que Inácio disse. Onde está o bispo, aí está a comunidade. Assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Igreja Católica, não a Igreja Católica Romana. Um detalhe muito importante, né? Eles gostam de fazer esse joguinho de palavras e confundir. Tanto é que eles têm um significado bem estranho, muito particular, né? Convenientemente, para o sentido de católico. Tá? O que não é o nosso, é claro. Para entender isso, por exemplo, eu vou usar aqui também os padrões de fé presbiterianos, que são os de Westminster, não é? Onde nós temos a confissão de fé no capítulo 25 da Igreja. Artigo 1º diz bem assim: a Igreja Católica Universal, perceba a similaridade com o nosso documento reformado. Né? Nasceu em outro contexto, mas tem muita similaridade. Então, a Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos, não é? Que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo. Sob Cristo, a autoridade de Cristo, abaixo de Cristo. Seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Né? Então, é um artigo maior do que o nosso, digamos assim, mas nos explica muito bem também essa questão do que é a Igreja Católica, não é? De Cristo. O artigo 3 diz bem assim: a esta Igreja Católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida. Se nós continuarmos a ler o texto de Efésios capítulo 4, veremos isso lá. Eu já até li outras vezes para os irmãos, não é? Sobre como nesta congregação dos santos, não é, Deus dá dons para aperfeiçoamento dos membros do corpo de Cristo. Até o fim do mundo. E pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Tá? Então, é isso que devemos aprender do que é a igreja. Pode passar. Aliás, eu coloquei aqui, mas esqueci de passar, né? Esse aqui é o artigo da Confissão de Fé de Westminster. Vou passar o segundo. Tá. Pode voltar, acho que está passando por aqui, tudo por aqui. Pode voltar. Volta aí. Tá bom. Chat aí. Vamos observar aqui alguns pontos. Já que entendemos o que é a igreja, a pergunta agora é: quem é que faz parte da igreja? Quem faz parte da igreja? Isso é uma pergunta importante, sabe por quê? Porque na Igreja Católica Romana existe um conceito um pouco diferente.
Por exemplo, para eles existe o conceito de igreja docente. O que é igreja docente? É igreja docente e igreja ouvinte. A igreja docente é o clero. É como se houvessem duas igrejas em uma, né? Então, a igreja docente é o clero. É formada por todos os oficiais da igreja. Desde o Papa, como o bispo central, né, aos demais bispos, arcebispos e assim por diante. Né, todo o clero. Essa é a igreja docente. São eles que realizam um trabalho sacerdotal. Então, eles são a igreja nesse sentido. E a igreja ouvinte, que são os fiéis que comungam e são submissos a esses bispos. Então, eles estão apenas ouvindo, mas quem faz o trabalho por eles são os sacerdotes, os bispos nesse sentido. Tá? Vamos lá. Quem faz parte da igreja? São os verdadeiros crentes em Cristo que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo. Os artigos 16 a 26 da confissão amplamente falaram dessa salvação em Jesus Cristo. Aqui se confessa que aqueles que aceitam essa doutrina pertencem à igreja. Portanto, há uma forte relação entre os artigos sobre a igreja, a partir do artigo 27, e os artigos sobre a obra de Cristo. Isto é claro porque a igreja é o fruto dessa obra de Cristo. A igreja é fruto do que Cristo fez. Tá? Deus comprou a igreja com o sangue de Cristo. Temos um texto aqui muito importante, agora sim, pode passar? Pode passar mais uma vez. Aí. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Isso realmente é algo fantástico, meus irmãos, porque, ora, como Deus poderia sangrar se não em Cristo? Deus não sangra, né? Como é que Deus comprou a guerra com seu sangue? Está apontando para Cristo, porque Cristo é Deus. E ele assumiu a natureza humana. E não deixou de ser Deus por conta disso. E sangrou. Por isso pode ser dito isso, essa verdade aqui. Tá? Então, olhai para todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Não é? E um detalhe importante também é que você tem a palavra bispos aí, e pode pensar, mas peraí. Então, na nossa igreja não tem bispo, pastor? Né? Em algumas comunidades, o bispo ele é pastor de pastores, basicamente. Por que não tem bispo? Porque, na verdade, a palavra bispo, não é, ou pastor, ou presbítero, são palavras no Novo Testamento intercambiáveis. Voltamos à programação. Então, vamos observar esses seguintes pontos. Nós já acabamos de ler aqui o texto de Atos 20, verso 28. Então, mais uma vez, quem faz parte da igreja, não é? Vamos agora continuar. Por isso, a igreja não pode ser tolerante para com aqueles que se desviam dessa doutrina a respeito da obra da salvação em Jesus Cristo. Assim, ela destruiria o fundamento em que se apoia e envenenaria a sua fonte. Pelo contrário, ela deve dar proteção contra todo vento de doutrina. Tá? Então, temos mais alguns textos aqui. Efésios 4, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Esse é o mesmo contexto, lá do início, né, de Efésios 4, onde temos ali a igreja, uma só, Cristo que deu dons à igreja também de ofícios, não é ministeriais, ou seja, os ofícios foram dados à igreja para o cuidado dos santos. Então, Cristo foi quem deu obreiros para a igreja, digamos assim. Não é? No nosso caso, nós pensamos em presbíteros, pastores, diáconos, para ajudar cada membro do corpo de Cristo a desenvolver os seus dons e então todo o corpo crescer junto e estarem protegidos disso aí, não é? Para não serem levados por todo o vento de doutrina. Os verdadeiros crentes também são chamados santificados, ou seja, eles não pertencem mais ao mundo. Não, você muda não, agora não. E eles são selados pelo Espírito Santo. O que está selado fica fora do alcance de estranhos. Assim também o Espírito Santo selou todos os que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo. De tal maneira que eles ficam fora do alcance de poderes estranhos. Aquela que espera tudo de Cristo está sendo protegida, nesse sentido, por Ele e pelo Espírito Santo. Tá? Agora vamos observar aqui um texto
Os irmãos podem identificar esse texto aí para mim? Que texto é esse, hein, irmãos? Estou falando sobre igreja. Identificou que é Mateus, muito bem. É por causa do M. Então, Kata Mataion, no caso, segundo Mateus. Certo? 16, verso 18. Vamos lembrar disso aí. Eu estou só mostrando esses aqui para os irmãos entenderem a palavra dentro do próprio contexto da Bíblia. A palavra igreja, nesse sentido. Tá? Então, só por curiosidade, né? Os irmãos observarem como se lê isso aí. Um pouco estranho, mas vale a pena observar. Né? Então, cagou, não riam, tá? Então, é assim que se lê mesmo, né? É estranho, né? Mas é assim que se lê mesmo. Então, cagou, né? Soi, legoi, aqui, né? Legoi, aí, foti, su, Petros, Pedro. Kai, epi, tautei, tei, petrai, ou pedra. Pedro, pedra, certo? E aí, oikodomeso, nu, ten, eclesia, kai, pusai, no caso, raido, ou Hades. O Hades, ou o inferno, como traduzem muitas vezes aqui em nossas Bíblias. E então, o Catis Russusim Autes. Pode passar agora. É isso? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, no ten ecclesiam, a minha igreja, tá? E as portas do inferno, o raido, né, não prevalecerão contra ela. Pode passar? Essa é a palavra. Ecclesiam ou eclesia, é assim que se lê. Né? Então, eclesia, igreja. Né? Essa é a palavra. Vamos entender um pouquinho do significado disso. Precisamos prestar atenção especial às palavras do artigo 27. Congregação e assembleia, pois a igreja é a congregação dos verdadeiros crentes. A palavra grega que encontramos no Novo Testamento para indicar a igreja, a comunidade cristã, é justamente essa, eclesia. Originalmente, esta palavra tinha o sentido de uma assembleia pública dos cidadãos gregos. Então não era uma palavra nova, ok? O que foi usado ali já foi uma palavra que já era conhecida das pessoas, que tinha esse sentido de congregação, para algum objetivo, onde havia um grupo de pessoas que se reuniam para um propósito específico. E então Cristo e os apóstolos usaram essa palavra, não é, para caracterizar os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que se reuniriam em seu nome. Tá? Então tem esse sentido de congregação, de assembleia. Percebam que eu estou mostrando isso para os irmãos entenderem a importância da congregação e também compreender que sem a congregação não tem negócio de igreja não. Isso é importante demais, especialmente para os nossos tempos. O uso desta palavra no Novo Testamento para significar igreja mostra que a igreja era considerada uma congregação de pessoas. E também que essas pessoas eram uma unidade, tá? Milhares de pessoas que assistem a um jogo de futebol no estádio não são uma congregação, não são uma unidade nesse sentido. Ou seja, a igreja é mais do que uma turma de muitas pessoas. Isso aqui não é simplesmente um clube, não é? Não é somente um ajuntamento que tem motivação comum, digamos assim. Tá? É muito mais aquela figura ilustrada por Cristo em João capítulo 10. Temos um versículo lá, um só rebanho, um só pastor. João 10, Cristo dedica justamente a falar sobre ele ser o bom pastor e sobre o seu rebanho. Essa é a relação. É esse tipo de congregação que a igreja é. Ela está reunida em nome do Supremo Pastor, o cabeça da igreja. Então não é simplesmente um grupo de pessoas se reunindo. Tá? Nós estamos aqui reunidos apenas somente porque, né? Porque também gostamos uns dos outros, mas não é só por causa disso. Porque eu gosto dele, porque tem pessoas que são muito divertidas, né? Tem irmãos que são bem legais. Não, isso aí são coisas boas que também temos, mas essa não é a razão principal. Há algo mais forte do que isso. Tanto é assim que mesmo quando em uma congregação eu não tenha tanto apego com algum irmão em particular,
não é? Porque no contexto de congregação, às vezes existe ciúme, às vezes quando o irmão é mais próximo de outro, conversa demais, aí o outro irmão fica meio com dor de cotovelo e fica reclamando um pouquinho. Isso acontece, certo? Mas mesmo que não haja, por exemplo, esse contato tão mais próximo de um irmão para com o outro, e pelo menos o irmão que está chegando agora não tenha melhores amigos na igreja, se podemos chamar assim, isso não implica que aquele irmão vai sair dali porque não tem nada que lhe interessa. Porque todo mundo está ali reunido, principalmente por causa de Cristo, o cabeça. Essa é a razão principal. Se não for assim, qualquer coisa é motivo para sairmos da igreja. Tem que pensar nisso, né? Portanto, o artigo 27 caracteriza a igreja como uma congregação, uma assembleia, uma unidade, uma comunhão, um corpo, um rebanho. É tudo isso que temos aí, não é, de maneira a explicar esse nome, eclesia, igreja. Contudo, essa congregação, assembleia, tem algo especial, pois o artigo 27 não se refere à igreja, à comunidade, que a cada domingo, num determinado lugar, se reúne num certo prédio e cujos membros convivem uns com os outros, de maneira cordial, mostrando muita unidade. Não é disso que estamos falando aqui, tá? De denominação, basicamente. Trata-se aqui da igreja que está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Consequentemente, nem todas as pessoas que fazem parte desta igreja ou congregação conhecem as outras. Ou seja, há um elo que nos une, que transcende as barreiras culturais. Então, por que foi feita a comparação aqui de que um monte de torcedores no estádio torcendo para um time não é uma congregação, portanto não é a igreja, não é? Porque lá eles têm uma identificação básica, são do mesmo país ou torcem para o mesmo time. Mas a Igreja de Cristo rompe todas essas barreiras. Por quê? Porque pessoas que estão em Coreia, em China, em Camboja, em Tailândia, não é? Nos países semíticos, muçulmanos, em Israel, no Canadá, nos países da Europa, aqui em todas as Américas, aonde há pessoas que são de Cristo, estão os nossos irmãos. E todos, embora estejamos longe uns dos outros, muitas vezes, estamos conectados a um único cabeça, que é Cristo. Esse é o peso da palavra igreja. Tá? Então, consequentemente, nós vamos conhecer todas as pessoas. Mesmo assim, podemos dizer que podemos contemplar a comunhão dos santos. E isso se estende além daqui. Veja, até os nossos irmãos que já morreram, eles compõem essa igreja, os que estão nos céus hoje com Cristo. A igreja é tudo isso, irmãos. Tá? Tudo isso. Hebreus 12 é magnífico para nos mostrar justamente isso. Aonde nós chegamos. Porque quando Hebreus 12 o autor fala sobre a igreja, ele exalta a igreja de tal maneira que é como se a igreja daqui, nós aqui, fôssemos elevados, especialmente na hora do culto, não é? A igreja que já está nos céus. Porque todos em unidade, ainda que não estejamos nos vendo, adoramos ao único Deus, o Todo-Poderoso. Tá? Um dia, é claro, como Cristo prometeu, as barreiras de separação serão todas vencidas e todos seremos reunidos com Ele. É isso que nos mantém. Portanto, meus irmãos, pelas grandes distâncias, né, digamos assim, nós não seremos limitados em nossa fé, de jeito nenhum. Às vezes, não é, os cristãos, os membros do corpo de Cristo, vivem escondidos e nem sabem da existência de outros cristãos. Em países muçulmanos, por exemplo. Ah, irmãos, nós nunca vamos ver nessa vida, mas veremos lá. Conheceremos vários de nossos irmãos que morreram, que foram torturados e não negaram a Cristo. Conheceremos. Assim, por exemplo, como é usado aqui, como Elias, né? Na perigosa época de Acabe, não sabia que havia ainda 7.000 fiéis. O profeta Elias estava em depressão. Imaginou que a idolatria tomou conta de Israel. Não há mais fiéis. E Deus consolou o profeta dizendo, não, ainda existem 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. Deus estava mostrando aqui para Elias. Ainda que você não veja, eu preservo os meus fiéis. Né? Então, isso realmente é animador para nós, meus irmãos. Porque se for para nos guiar pelo que vemos, vamos ficar desanimados, como Elias ficou também. Olhe para a nossa congregação. É sério isso aqui. Às vezes nós olhamos para a nossa própria congregação e pensamos, somos tão pouquinhos, Senhor. Somos tão pouquinhos, poxa.
Mas há pessoas que estão aí fora. Nós temos irmãos que estão além dessa congregação. Muitos deles virão até nós um dia, pela vontade de Deus. Outros nós nunca veremos deste mundo, mas nós temos uma conexão que é Cristo, a igreja. Ele é o supremo pastor, é o cabeça da sua igreja, e essa igreja está integrada e unida de coração e vontade no mesmo Espírito, pelo poder da fé. As igrejas do tempo bíblico, por exemplo, cresceram em vários locais diferentes ali do mundo antigo, mas eles não se viam como igrejas diferentes, como outras igrejas. Era a mesma igreja, plantada em locais diferentes. Agora vem a pergunta prática. Será que faz muita diferença se a Igreja Universal é a totalidade ou a soma dos crentes, ou se ela é a congregação ou a assembleia dos crentes? Por que essa pergunta é feita aqui? Porque existem extremos, tá? Por exemplo, a posição católica romana dá muita ênfase àquilo que se vê. Para eles não existe uma distinção de igreja visível e invisível. Não, a igreja é aquilo que você vê, somente aquilo. Para nós não é assim. Existe uma distinção clara entre igreja visível e igreja invisível. Vamos entender isso aqui, certo? Mas a pergunta ela é muito cabível, porque se você vai se guiar por extremos, se a igreja é somente o que se vê, ou ela é a soma total, ou ela só é a congregação, ou ela só é a soma total dos crentes verdadeiros, então, de um lado, se pode ir apenas para a instituição, ou o que você vê, e do outro lado, o desprezo da instituição, porque o que importa nesse sentido é que eu creio em Jesus Cristo, independente de congregação ou não. Então são extremos perigosos. Muitas vezes se diz que não é importante de qual igreja você, na terra, seja membro. É esse o pensamento de muitas pessoas, né? Você pode até não ser membro de igreja nenhuma. No próximo artigo, o artigo 28, estudaremos, se Deus quiser, sobre o dever de juntar-se à igreja. Mas por hora, basta apenas ouvir que há esse pensamento, né, no mundo. Quando se trata de um verdadeiro crente, ainda conforme este raciocínio, ele está unido a Cristo, o pastor, e automaticamente faz parte do rebanho da Igreja Universal ou Católica. Isso seria verdade se a igreja fosse somente a totalidade dos fiéis. Se essa fosse a única característica da igreja, ou seja, o que a Igreja de Cristo é? Somente a totalidade dos fiéis, dos eleitos de Deus. Tá? Então, ninguém precisaria congregar de verdade. Se eu creio em Jesus Cristo, eu posso viver de maneira freestyle, livre, ser cristão em casa. Há muitas pessoas que pensam assim hoje. Mas o artigo 27 confessa com ênfase, aí é onde nós vemos agora o peso daquela palavra eclesia. Cristo chamou de a sua igreja. O artigo 27 confessa com ênfase e conforme a Bíblia que a igreja é a congregação ou assembleia. Então não dá para olhar para a igreja e dar ênfase apenas à questão mais individualista. Eu creio e eu então não preciso dos demais. A igreja essencialmente também é a congregação do povo de Deus. A assembleia do povo de Deus. A comunidade dos santos. Portanto, alguém que queira pertencer à assembleia ou ao rebanho da Igreja Católica Universal deve juntar-se à igreja de sua vizinhança. Entende a situação agora? Não basta dizer, eu creio. Isso é um perigo, viu, no nosso meio. Porque na internet você vai encontrar um mundaréu de mundo teológico. Por isso que eu estou na internet, pela graça de Deus, para direcionar as pessoas a não fugirem de congregação e nem abandonarem a congregação. Porque no meu canal chega pessoas, não são poucas vezes não. Então, a igreja que eu estou aqui, eu vi que tem heresia, devo sair da minha igreja? Mas você vai sair para onde? A primeira pergunta que eu faço, vai sair para onde? Você tem um plano na sua cabeça, porque não é só assim, cara. Você está chegando agora, já acha que enxergou tantas heresias e pronto, você despreza. Eu acho que você é incompetente para julgar tantas coisas. Calma. Calma. Para tomar uma decisão como essa, você primeiro tem em mente uma outra congregação, que depois de muita avaliação, de muita reflexão e com maturidade, você possa dizer, aquela comunidade é uma igreja fiel. E onde eu estou não é. Lá tem a pregação fiel do evangelho, onde eu estou não tem.
Então, se você está preparado para fazer essa transição, faça. Agora, não venha me dizer que vai sair da sua congregação para ficar ao léu. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum, tá? Então, temos que olhar para o fato de que se somos membros do corpo de Cristo, nós precisamos nos juntar a uma congregação em nossa vizinhança. Ou seja, a uma congregação local. Não dá para fugir disso, não. Pois lá, o rebanho de Cristo está ao seu alcance. É lá que Cristo quer ter-nos, pois lá ele alimenta e protege suas ovelhas pela pregação do Evangelho e pela distribuição dos sacramentos e pela obra dos presbíteros e diáconos. Quem é membro do corpo de Cristo tem que ser pastoreado por Cristo, que nos pastoreia por meio da sua palavra e espírito no trabalho dos oficiais que ele deu à igreja. Presbíteros e diáconos. Por isso, há uma forte tensão entre amar o Supremo Pastor e ficar afastado do rebanho do pastor. É nesse princípio aqui que nós batemos de frente contra essa ideia um pouco moderna de desigrejados, por exemplo. Há muitas pessoas desigrejadas. Eu não me refiro nem tanto ao movimento. Há um movimento desigrejado, sim, mas há muitas pessoas que têm assumido essa postura de se afastar das congregações cristãs, sempre atacando a igreja institucional, digamos assim, a igreja organizada. Ela é corrompida, ela tem falhas, como se o indivíduo não tivesse, né? Ele é perfeito, certamente. Para mim, quando uma pessoa diz isso, não vou não para essas igrejas não, porque são todas cheias de falhas. Quem diz isso para mim, eu estou ouvindo da boca dessa pessoa, eu sou santo e perfeito, logo vocês não são dignos de mim. Porque é o que parece, cara. Tipo, como assim? Você é um pecador com os outros. Tá? Só o fato de você estar agindo assim mostra que você se acha autossuficiente. Isso é arrogância pura. Mais nada. É impossível dizer espontaneamente sim ao pastor e querer ser alimentado e protegido por sua mão e ao mesmo tempo dizer não ao rebanho daquele pastor. Então não existe esse negócio de que eu creio muito em Deus, eu creio muito em Cristo, eu não quero saber de igreja. Isso é mentira, é pura hipocrisia das pessoas. São ávidos e rápidos para atacar pedra em congregações cristãs, para acusá-las, mas eles são piores do que essas congregações. Muito piores. Eles não vivem de acordo com a palavra de Deus. E a primeira prova é que não congregam. Não congregam. Por isso, temos que exortar aquele que diz estar unido a Cristo a juntar-se ao rebanho de Cristo. A qualquer um. Eu tenho muita fé em Deus. Amém. Então congregue. Procure uma igreja e congregue. Seja membro. Um membro vivo da igreja. Não, mas eu não quero. Então você não é crente de coisa nenhuma. Você não quer congregar, não? Então você não é cristão de verdade. Você é um incrédulo. Quem não vai para a igreja é incrédulo. A realidade é essa. Não existe meio termo, não. Outro caminho. Essa é a verdade. Pode passar. Estamos acabando, meus irmãos. Desde o princípio do mundo até o fim. Isso eu acho realmente fantástico, porque geralmente se olha para a igreja apenas em seu caráter cristão. A igreja, ela ganhou uma característica cristã a partir da vinda de Cristo e a ordem de pregação e espalhar o evangelho pelo mundo inteiro, certo? Mas a igreja diz que isso é maior do que isso ainda. Ela sempre existiu e houve um tempo em que ela não tinha esse caráter cristão. Ela era mais local, mais cultural, mais fechada, mas ela sempre esteve por aqui. Isso é importante. Então, a Igreja Católica Universal está caminhando neste mundo normal e realmente há séculos. Ela existe desde o princípio do mundo, ou seja, a partir da queda do homem. Desde lá, desde Gênesis, a igreja está aqui. E ela sempre existirá. Cremos e confessamos isso. Aqui no artigo 27 não se faz um prognóstico, mas fala-se com base na Escritura que diz que Cristo é o Rei eterno. Temos alguns textos importantes aqui. Podemos observar. Segundo Samuel 7:16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Lucas 1, verso 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Percebam a ligação.
quando fala, não é? Na casa de Jacó, de Cristo com o Antigo Testamento. Isso é importante. Apocalipse 22, verso 16. Eu, no caso Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Certo? A resplandecente estrela da manhã. A Escritura nos mostra essa ligação, não é? Sobre Cristo, que é o Rei eterno, que tem súditos. Por isso, será impossível eliminar a igreja. Aqui tem um ponto muito importante e a conclusão, meus irmãos. Estamos no fim da era cristã. Eu quero afirmar isso. Estamos no fim da era cristã. Eu quero dizer com isso que a influência cristã no mundo está acabando. Certo? A moral cristã está sendo cada vez mais combatida e rejeitada. Então, não há uma tendência de melhora no mundo, só de piora. A tendência é cada vez mais imoralidade, cada vez mais rejeição de princípios, cada vez mais abandono dos princípios da família. Tudo o que nos foi legado pela palavra de Deus com relação à vida está sendo combatido, odiado por esse mundo. Alguns podem ficar até desesperados. Nossa, pastor, mas o que vemos, misericórdia, quando sabemos de notícias da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, aqui das Américas, do Brasil. São notícias tão terríveis que mostram como, não é, o mundo está ficando cada vez mais promíscuo, afastado dos princípios da palavra de Deus. Como nós vemos uma geração que se afasta da igreja, dos caminhos de Deus. Uma geração tão imoral, tão, sabe, sem afeições naturais, que rejeitam a verdade, o que é óbvio. E eles têm dominado, veja. Mas há tantos cristãos neste mundo e parece que uma minoria consegue tanta influência. Pois é, porque a influência cristã está se acabando. E eu vou dizer para os irmãos, nós temos que lutar contra como uma resistência, mas sem imaginar com um pensamento triunfalista de que nós vamos conseguir produzir um avivamento, porque isso vem de Deus, não vem de nós. Nós não agendamos isso. Não adianta, pode jejuar, até morrer se quiser, joelho no chão e chorar, não vai mudar nada. É Deus quem produz alguma coisa. E se o Senhor está nos conduzindo por uma situação como essa, de vermos o afastamento das verdades que um dia brilharam aqui nesse mundo ocidental, isso só é sinal de que Cristo está voltando. Mas um fato não pode ser negado por nenhum de nós, apesar do contexto nos apresentar um quadro muito terrível. Ainda que a era cristã se acabe, ninguém neste mundo tem poder para destruir a igreja de Cristo. A igreja existirá, independente se a sociedade vai querer ou não. A igreja existia na época do rei Acabe. Lembra do que nós lemos? O profeta Elias, eita, se acabou foi tudo. Não! Deus preservou 7.000 almas que não se dobraram à idolatria, a Baal. Na época, o início, os 3 primeiros séculos da era cristã, a igreja foi perseguida, irmãos. Os irmãos que seguiam a Cristo foram perseguidos, odiados. Tinham que fugir muitas vezes. Serviam a Deus, eles cultuavam, não com a liberdade que nós temos hoje. Eles passaram muito tempo, a igreja demorou algum tempo a se organizar, porque, sinceramente, ela tinha que sobreviver, não era nem organizar. Por isso muitas coisas foram debatidas mais tarde, entende? Mas no começo era só se organizar, era só resistir e sobreviver. Cultuando, fazendo cultos no escuro, em cavernas. Mas ela estava ali. Ninguém estava vendo no mundo. Para o mundo tinha acabado. Nós eliminamos todos os cristãos. E na verdade não. Mesmo que de forma underground, digamos assim, mesmo que debaixo da terra, mesmo que escondidos no mato, na floresta, não importa onde, Cristo preserva a sua igreja. Isso não é triunfalismo, é a verdade, porque ele está de pé. Desde quando Adão caiu, Deus nunca abandonou o seu povo, nunca abandonou a sua igreja. Quando ele foi destruir o mundo pelo dilúvio, ele preservou a sua igreja na arca de Noé. Ele preservou a sua igreja. Quando Israel pecou, Noé, e foi contra o Senhor, e o Senhor levou eles mais uma vez para o cativeiro, sem contar o primeiro lá no Egito, Deus preservou o remanescente fiel. Olha aí na Babilônia, fiéis ali, Daniel e tantos outros que amaram ao Senhor, foram fiéis a Ele lá, e depois voltaram para Jerusalém para reconstruir os muros, para voltar à adoração a Deus. Na época de Jesus, eu acho que quando Jesus veio na Terra, talvez tenha sido a época, uma das piores épocas,
na história da redenção do povo de Israel. Porque realmente havia uma religiosidade grande e farisaica, mas fé genuína, temor verdadeiro, havia exploração da fé por parte dos fariseus. E mesmo assim, lembra de Simão? Né? Simeão, Cristo nasceu, Maria e José foram levar Jesus para o templo para cumprir o que a lei ordena, apresentar o menino e depois circuncidar. Simeão tomou o bebezinho em suas mãos. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, não é? No Evangelho de Lucas está registrado isso. Tomou em suas mãos, porque o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria sem ver a salvação do Senhor, sem ver a promessa que os profetas esperaram tanto. E ele pegou o menino Jesus nas suas mãos e falou: agora pode despedir em paz o teu servo. Agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a tua salvação, segurando o Deus homem encarnado ali como um bebê. E quando Cristo pregou, vinde a mim, quantas ovelhas desprezadas não foram até ele? Ovelhas não só em Jerusalém, mas o centurião de Cafarnaum, um soldado romano com autoridade, uma ovelha de Cristo que creu nele de verdade, confiou em sua palavra, e tantos outros. Ou seja, independente de como o mundo anda, se as coisas vão piorar ou não, não importa. Cristo é um rei poderoso, supremo, e ele mantém a sua igreja. A igreja resistirá até o fim. Amém? Graças a Deus. Vamos então cantar o credo niceno. Se eu conseguir, eu estou tossindo aqui. Vamos lá. Bom, me ajuda então, hein? Cantemos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para nossa salvação. Desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas.
e santa, católica e apostólica, professo um só batismo para remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.